Quero falar sobre essa igreja que se expande, uma igreja que vai, uma igreja que anda pela terra, uma igreja que se expande começando dentro dela e que vai para as nações e que se espalha. E o primeiro tema que eu quero abordar hoje é que essa igreja ela é conectada com o coração de Deus. É conectada com a vontade de Deus. Ela é essa igreja que, sobre isso que eu acabei de falar aqui, que tem prazer e deleite no coração do Senhor. Tá tudo bem com você? Pergunta isso para a pessoa do seu lado, que eu tô achando que tá tudo mal. Tá esquisito, vocês estão tudo esquisito. Fala, você tá esquisito, irmão. O que vocês estão esperando de mim? Tá esperando alguma coisa de mim? Não espera nada de mim, não. Tem alguém esquisito do seu lado? Diga aleluia. Olha aí, ó. Não sou só eu que estou achando. Não sou só eu que estou achando. Testificou aí, ó. Você está vendo? É o mesmo espírito. Agora você pergunta a uma pessoa, por que eu estou esquisito, irmão? Para de falar com seu irmão, vamos concentrar aqui, né? Glória a Jesus. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor que foi muito criticado uns anos atrás, porque ele falou que o centro do coração de Deus era o homem, né? Ele é famoso, não preciso falar o nome dele, você deve saber já aqui. Esses dias eu vi um vídeo dele dizendo que ele errou quando disse isso. Curioso isso, né? Eu acho isso maravilhoso. O vídeo que ele gravou, ele falou assim, olha, perguntaram isso para ele. É por isso que eu não abro caixinha do Instagram, para eu não me complicar. Porque depois você vai ter que abrir outras caixinhas para explicar o que você respondeu na caixinha anterior. Aí é uma luta. Mas ele estava respondendo numa caixinha do Instagram. E aí ele falou assim, eu não quis dizer que o coração de Deus está apontado, direcionado para fazer a vontade do homem. Não é isso. O que eu quis dizer quando eu falei que o homem era o centro do coração de Deus, é que Deus fez de tudo, inclusive dar o próprio filho dele, para morrer por causa daquele homem pecador e perdido. Aí explicou, ficou melhor, né, a explicação do que simplesmente dizer uma frase. E aí tem que ter benignidade no coração para você... Não tem motivo nenhum para duvidar do que ele está dizendo. No final das contas, Deus tem uma alegria, porque senão não estava nem escrito, né, mas Deus tem alegria em salvar. Sim ou não? Amém. Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Haja vista a parábola do filho pródigo, né? Olha a alegria do pai quando o filho retorna. O que ele faz? Festa. Põe anel no dedo, sandália no pé, roupa nova, mata o servo, o servo não, o boi cevado, faz lá o melhor, né? Carne de vaguio devia ser aquele dia lá. A gente nem sabe o que é carne de vaguio, né? É um boi japonês que custa 700 e poucos reais o quilo. Quem já comeu vaguio aqui? Que eu preciso conhecer você melhor. Eu nunca comi. Se um dia você quiser me levar para comer, a gente pode até o Japão juntos. Mas Deus, ele se alegra quando há arrependimento. Então, muito se fala sobre o que é o centro do coração. O centro do coração de Deus é te fazer próspero. Tem tanta teologia em torno desse tema. Pelo que o coração de Deus pulsa, né? E eu pensando sobre isso, eu acho que uma das respostas que a gente quer para a vida é para que eu estou aqui, para que eu estou vivendo. Você quer viver de acordo com o coração de Deus? Tem alguém aqui diferente disso? Quantos aqui desejam viver a vontade de Deus conectados ao coração dele? Digam amém. Amém. Nós desejamos isso. Isso é normal, genuíno, faz parte da nossa lógica até de pensar. E eu quero meditar um pouquinho sobre isso com você hoje. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, livro escrito por Salomão, o texto diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você pode ler comigo, por favor? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que, quando a gente olha com carinho, põe um pouco de atenção, que às vezes a gente gasta tempo com aquilo que não é propósito. E aí a gente anda, muitas vezes, quando vive
vive pelo que não é propósito, gastando tempo em vão. Gasta tempo à toa. Todos nós, eu acho que, eu posso até dizer isso, eu acho que todos nós, parece que precisamos de algum tempo da vida diariamente inútil. Se você analisar tudo que você faz no seu dia, uns mais, outros menos, você vai perceber que teve algum tempo ali que talvez podia ter sido aproveitado de forma melhor. Quantos concordam? Digam amém. A gente precisa ser bom mordomo do tempo que Deus nos deu. Deus nos dá muitas coisas, uma delas é o tempo. E a gente precisa ser bom mordomo disso. Deus nos dá 24 horas por dia para que a gente possa viver os propósitos dele. O propósito de Deus, com o tempo que nos dá, é viver o propósito dele. Mas a gente muitas vezes tem deixado o tempo escorrer pelos nossos dedos e ainda reclamamos que queríamos algo mais de Deus, que as coisas não estão acontecendo. Tempo é uma coisa para se cuidar e se administrar. E quando a gente lê esse texto de Eclesiastes, a gente pensa logo nesse tempo decorrido, né? No tempo histórico, no tempo da história. Quantas pessoas não perdem tempo, ou às vezes porque estão enfermos, e é angustiante, e às vezes porque estão preguiçosos, às vezes porque não consegue fazer de outro jeito, mas perde metade da vida dormindo. Dorme 12 horas por dia. Os médicos dizem que a gente tem que perder, entre aspas, né, gastar, investir dormindo 1/3 da vida, não é isso? 8 horas por dia. Então, pensa bem, 1/3 da vida. Quem tem 30 hoje já dormiu 10 anos. Olha como você dorme. Mas é o tempo necessário. Tem gente que não, que de 30 já passou 15 dormindo. Tem alguém aqui nessa condição? Diga aleluia. Olha aí, tem um corajoso aqui. Ou ele estava dormindo agora, ou ela estava dormindo. Glória a Deus. Mas eu quero falar um pouquinho do significado dessa palavra tempo aqui em Eclesiastes, né? A palavra hebraica zeman, para tempo aqui, que no grego é traduzido como kairos, não é o tempo ocidental, não é o tempo histórico, não é o tempo decorrido, não é o cronos, né, do grego. O tempo que está sendo dito aqui por Salomão é o kairos. Salomão está falando do kairos, e o kairos é o tempo de Deus. E a tradução para kairos, o tempo significa, né, não é bem uma tradução, mas significa tempo adequado, ou ocasião oportuna. Eu estava lendo também o que significa propósito nessa passagem. O significado de propósito aqui é prazer, é deleite, é desfrute. Então, assim, troca por essas palavras, né? Eu já vi algumas pessoas olhando ali. Tudo tem o quê? A sua ocasião oportuna determinada, e tem uma ocasião oportuna determinada, tempo adequado para o desfrute, para o deleite, para o prazer debaixo do céu. E eu, refletindo sobre isso, eu pensando um pouco sobre isso, lendo outros autores, você percebe que o propósito de Deus te traz prazer. É gostoso viver o propósito de Deus. Quando você tem um coração desalinhado com o Senhor, uma pessoa desalinhada com o coração de Deus não tem prazer nos propósitos de Deus, porque às vezes até parece loucura os propósitos de Deus. Mas quando você está vivendo a ocasião oportuna na terra, debaixo do céu, o propósito de Deus para a sua vida, você tem prazer. A vida não é uma vida penosa, a vida é uma vida deleitosa. Se por um acaso a gente passa temporadas da vida vivendo angustiado, triste, sem prazer na vida, sem deleite, está faltando essa conexão com o coração de Deus, para que a ocasião oportuna aconteça, para que haja deleite na nossa vida. Então, é uma coisa para a gente pensar bem, profundamente. Pedro, na sua carta, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, ele disse assim: o seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que esse texto está dizendo para mim e para você? Que tudo que nós temos para viver uma vida piedosa,
O que é uma vida piedosa? Uma vida cristã autêntica, não nominal, nós recebemos do Senhor. Leia o texto de novo e pensa comigo, vamos lá? Seu divino poder nos deu de que necessitamos. Ou seja, para a vida eu tenho tudo o que preciso, porque o divino poder de Deus já me deu todas as coisas. Como eu falei semana passada, você precisa aprender, eu preciso aprender a descansar no Senhor, porque tudo para a minha vida necessário para eu viver, o divino poder, o poder de Deus já me concede, e para além disso, Ele me concede poder para viver uma vida piedosa, ou seja, uma vida cristã autêntica, real, de verdade. E Pedro explicando isso, nos faz chegar à conclusão de que não há desculpas quando em Cristo para viver uma vida de prazer e deleite na presença de Deus, porque quem vive os seus planos e as suas vontades vive feliz, vive abençoado. Deus tem propósitos na sua vida, Ele tem coisas para realizar que vão trazer prazer e deleite. Só precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Muitas vezes a gente dá desculpas para tudo. A gente dá desculpa para um monte de coisa. A gente dá desculpa para servir o próximo, a gente dá desculpa para servir no ministério da igreja, a gente dá desculpa para servir de forma pessoal. Às vezes o Senhor fala conosco, faz lá uma oferta na vida do irmão. Você sabe que às vezes chamar alguém para almoçar, ou dar uma carona para alguém, ou se importar com alguém num detalhe pequeno, pode fazer toda a diferença para a vida da pessoa, não é só para aquele dia. Não é matar a fome de um dia. Você já recebeu a devolutiva de alguém que disse para você assim, uau, aquele dia que você fez aquilo, eu nunca mais vou esquecer, porque me marcou. Você me socorreu num tempo difícil da minha vida, eu vivi um tempo... Tem pessoas que passaram pela minha vida, irmãos, que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Porque na hora mais difícil elas ouviram algo de Deus e fizeram algo que marcou a minha vida. Quantos já experimentaram isso? Deus quer fazer isso através de você. Então às vezes a gente está aqui em meio às nossas desculpas e não vive o propósito de Deus. Quando a gente pensa em propósito de Deus, para nós, parece que muita gente anda na incerteza. Esse é um tema delicado. O que é propósito? É muito vago. A palavra propósito... não sei nem o significado. Aí você vai no dicionário, propósito é igual desígnio. Ai, meu Deus. Propósito e desígnio. O que é propósito? O que é desígnio? E as pessoas ficam perdidas. Propósito, o que é propósito? E ser ou não ser, eis a questão. O que eu estou fazendo na terra? Por que eu estou aqui? E não sabe o que fazer exatamente no dia a dia. Muitos ficam presos nessa armadilha por muito tempo. Agora sim o Cronos. Agora sim o tempo gregoriano. Ficam presos anos, porque não sabem o que tem que fazer. E vive, às vezes, uma religiosidade, tentando viver dia após dia, para pagar uma conta, para ser bom diante das pessoas e de Deus, e não consegue descobrir o seu propósito de vida. Eu ouvi recentemente, e isso faz muito sentido para mim, sobre o propósito de Deus geral. Existe um propósito de Deus que é específico para você, uma vontade revelada. Deus, às vezes, vai fazer algo muito específico. Deus vai levantar alguns para serem pastores. Isso é específico? É específico. Deus vai levantar alguns para serem missionários, para ir para outras nações? Isso é específico. Mas existe um plano geral de Deus na Escritura que é para todo cristão. E a vida começa não no que é específico. A vida começa na esteira daquilo que é geral para que você seja preparado para o que é específico. Ninguém chega nas coisas específicas se ela não entende a complexidade, às vezes, ou mesmo... Não é nem complexo, você vai ver que não é complexo. Daquilo que a Bíblia já diz a nosso próprio respeito em relação ao Senhor, o seu plano, o seu coração para nós. A gente pode dividir em 3 os chamados de Jesus. Foi isso que eu ouvi que me fez pensar sobre tudo que eu entendo da palavra e de propósito. Eu queria muito que você firmasse isso na sua mente e no seu coração. O Senhor nos chama em 3 etapas. Primeiro é o vinde a mim. Eu falei disso semana passada por causa da palavra de contemplação. Vinde a mim
É algo pessoal. Por quê? Porque no vinde a mim ele alivia os fardos. No vinde a mim você tem um compartilhamento de jugo com Jesus. Esse é um primeiro chamado. No segundo vinde após mim. O que o Senhor faz no vinde após mim? Ele trabalha no nosso caráter. Ele nos ensina algumas coisas importantes. É o boi chucro, que é você, que sou eu também, com um boi manso, se machucando para entender que precisa mudar o caráter. E terceiro, ide e fazei discípulos. Ou seja, você é comissionado ao Senhor para ir fazer aquilo que você já recebeu, para gerar outros a partir daquilo que você já tem recebido do Senhor. Então, a partir de hoje, olha só, se você não souber responder o que é propósito, e você for no dicionário e aparecer lá desígnio, eu já fiz isso, né? Por isso que eu estou falando. Desígnio é sonhos, é plano que se faz, esse é o significado, né? É aquilo que se busca, é alvo, isso é propósito, isso é desígnio. E está correto. Mas quando a gente pensa nisso na vida cristã, pensa assim, olha, tem um propósito para ser vivido. Primeiro, Jesus me chamou e aliviou os fardos e está me ensinando a caminhar junto com Ele por meio do mesmo jugo. Essa é a primeira coisa. Se você está parado nisso, ou se isso aconteceu com você há pouco tempo, você precisa sentir o alívio de caminhar com Jesus. Se ainda está doendo dividir o jugo com Jesus, você precisa perceber que tem alguma coisa na sua vida que você está indo separadamente em relação à vontade do coração dele para você. Ponto. Segunda coisa, ele te chama para vir após ele. Esse é um segundo passo da vida cristã. O que é vir após o Senhor? É quando o boi chucro cede para o boi manso. É quando você deixa as suas idiosincrasias no seu bolso. Alguém sabe o que é idiosincrasia? Pesquisa no dicionário. André, você sabe, não sabe? O André é muito professor, irmãos. Eu tenho uma inveja dele, porque nos cursos bíblicos ele sempre fica na minha frente. Dá uma raiva. Se tem disputa, eu gosto de disputar. Não é, Ronaldo? Você tem raiva dele também, não tem? Também. A gente vai te pegar na saída depois. E o pior é ele e a mulher dele. São tudo inteligentes, irmãos. Ai, meu Deus. Aquela casa deve ser difícil, viu? Idiosincrasias são as suas peculiaridades. Alguém não sabe o que é peculiaridade? Sabe uma pessoa assim, uma pessoa muito específica, meio chatinha numas coisas assim? Não é você, óbvio. Que tem que ser daquele jeito, tá? São idiosincrasias. O cara que entra no carro, se o banco está 1 milímetro fora, ele já olha para a esposa assim, mexeram no meu banco, né? Isso é uma idiosincrasia. Quando você consegue pegar essas coisas e deixar de lado, e permitir que a mansidão de Jesus esteja em você, isso é o trabalhar de Deus. Eu estava conversando com o irmão essa semana e eu falei assim, olha, antes eu falava um pouco diferente isso, mas posso te dizer, Deus às vezes quer mudar a sua personalidade. Porque a gente se põe em defesa atrás disso. Não, essa é a minha personalidade, eu nasci desse jeito, eu sou colérico, eu sou fleumático, eu sou sanguíneo. A gente justifica muitas vezes um comportamento equivocado em relação a alguma coisa que não é a vontade de Deus para nós naquilo. A gente justifica isso naquilo que chamamos de personalidade nossa. Sabe o que Deus quer fazer com a sua personalidade? Arrebentar com ela. Com a minha também. É que nem o vaso novo. É por isso que a gente canta muito alegre. Quebra a minha vida e faz ela de novo. Isso é vir após mim. Quem está nesse estágio? Quem está recebendo isso do Senhor? Quem ouviu esse chamado e deu ouvidos? Isso é propósito de vida. Não é necessariamente ir para a Indonésia, ir para a Índia, ir para o Japão ou ir para o sertão brasileiro. O primeiro chamado que você tem para responder é esse. Primeiro você divide o fardo com Jesus, que é leve e é bom. Divide o jugo com Ele, caminha junto com Ele. E aí quando você perceber, você está sendo totalmente transformado no seu caráter para parecer com dele. Isso é propósito de vida. Deus, isso está nas Escrituras, e Deus criou a gente para isso é viver propósito. Pronto. Descortinou sobre os meus e os seus olhos o que é viver o propósito de Deus. Ah, mas eu não sei tocar violão. Eu não sei qual que é o meu propósito. Não tem nada a ver com tocar violão, o seu propósito.
Seu propósito é permitir que o Senhor quebrante o seu interior e mude até a sua personalidade. Transforme o colérico em alguém doce e amável que fala palavras adocicadas ao ouvido dos outros. Aleluia. E por fim, eu acho que o propósito ele se completa realmente no ir de fazer discípulos. Por quê? Porque aí você já está trabalhado em alguma área da sua vida e você pode multiplicar, você pode fazer discípulos. Né? E eu divido o ID aqui em duas etapas. Né? Primeiro a gente vai, evangeliza, fala do amor de Deus. Então todo mundo que já foi aliviado no fardo está apto para fazer o ID, de pregar o evangelho. Mas nem todo mundo que passou pelo vinde a mim está apto para fazer discípulos, porque precisa primeiro passar por vinde após mim. Você me entendeu? Então, às vezes a gente vai lá, evangeliza, fala do amor de Deus, traz para perto, mas ainda precisa, numa área da vida, passar pelo vinde após mim, para que você possa fazer discípulos como Jesus. Cuidado, não fica multiplicando o que você é, precisa multiplicar o que Jesus é. Porque se eu sair daqui multiplicando um monte de Rodriguinho, nós vamos ter uns problemas aí. Tem umas idiosincrasias acontecendo em massa, e isso vai ser um problema. Eu preciso multiplicar o que Jesus é, não o que eu sou. Você precisa multiplicar nas pessoas, quando estiver fazendo discípulos, aquilo que é Jesus e não aquilo que é você. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Então esse propósito acima, eu chamo isso tudo aqui que eu falei de propósito, de vida para todo cristão. Se você não tem uma vontade específica de Deus ainda revelada para a sua vida, viva isso. Porque depois vai vir sim, Deus vai falar com você. À medida que o seu caráter é trabalhado pelo Senhor e transformado, você vai ouvir de Deus. À medida que você está contemplando o Senhor, ouvindo dEle por meio da palavra, por meio das imersões que você faz pessoal na presença dEle, Deus fala algo com você, e aí um irmão compartilha uma mesma coisa, olha, percebi isso em Deus, e fala disso com você. E quem já passou por essa experiência de ouvir algo de Deus e de repente alguém vem e fala assim, olha, eu preciso te entregar uma palavra, Deus falou isso. É a mesma coisa que Deus falou, passa 2, 3 pessoas vêm e falam a mesma coisa. Já passou por isso? Deus ama confirmar-nos as coisas assim por meio do corpo de Cristo. Então Deus tem vontades específicas, propósitos específicos, mas existe um plano para a sua vida. Eu espero que saia daqui hoje refletindo sobre isso, sabendo, olha, há um propósito de Deus para eu viver, tem uma ocasião oportuna, e é muito importante, essa ocasião oportuna vai se tratar de uma convergência dos fatores que vão cooperar entre si para as coisas que Deus planejou fazer na nossa vida. De novo, a ocasião oportuna na nossa vida, que é esse tempo que Eclesiastes fala, que Salomão escreveu, ele fala de uma convergência de fatores que vão se unir nesta ocasião oportuna, por propósito de Deus se cumprir na sua vida e trazer o quê? Deleite, prazer. Desfrute, porque é a vontade plena de Deus. E Ele já planejou, Deus já planejou algo para a sua vida. Tem gente que acredita nisso aqui? Diga amém. Glória a Deus. Nós somos trabalhados pelo Senhor na medida que contemplamos e que temos nosso caráter alinhado com Ele. E isso vai acontecer na nossa vida se nós decidimos o quê? Amar a Deus e o próximo. Isso não tem forma melhor, aliás, não tem outra forma de ter o caráter transformado contemplando o Senhor, amando a Ele, buscando a presença dEle e servindo o nosso próximo, porque nós amamos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Contemplação, irmãos, aqui é chave para ter o caráter transformado. Ninguém tem caráter transformado sem olhar para Jesus, até porque o que nós queremos no nosso caráter é Jesus. Então precisamos olhar para Ele. Se a gente vive a vida em torno dos nossos próprios afetos, das nossas vontades, a gente vai viver o quê? Uma vida egocêntrica, uma vida frustrada, uma vida olhando somente para nós. E a gente pode chegar ao fim da vida e perceber que um monte de coisa não faz sentido. Por quê? Porque a gente só olhou para nós. Não tem a experiência de ver o Senhor. Facilmente, quem é espiritual percebe uma pessoa que não se importa nem em fazer uma oração flecha. Que não se importa em gastar alguns minutos com a presença de Deus. Por quê? Porque não tem azeite, sabe? Eu gosto de usar essa expressão. A conversa é sempre de raspância. Está sempre
áspera, alguma coisa seca, não tem óleo, a engrenagem é emperrada. Nós precisamos dessa contemplação, nós precisamos desse óleo, dessa presença de Deus, para viver a vontade de Deus e para ser transformado por Ele. Sem esse azeite, sem isso, não vai. Não adianta, não adianta. Você pode ouvir o seu guru todo dia. Tem gente que tem guru, né? Hoje está fácil, na internet tem um monte. Esse cara é meu modelo. Ouve ele todo dia, sem presença de Deus. Você não vai a lugar nenhum. Precisa de Jesus, não precisa de homem nenhum. Precisa da presença, precisa do Senhor. Ele é quem vai transformar a nossa vida. Não é um pensamento humano, não é uma rotina diária. Irmãos, é a presença do Senhor. Se você fizer uma rotina diária sem presença de Deus, você só vai ficar mais cabeção, intelectual. Você vai desenvolver outras coisas, menos o seu caráter, que é o caráter de Cristo. Mas a gente pode expandir o nosso entendimento do que a vida é e não é. A vida não é sobre nós mesmos. A vida não é a nosso respeito, mas é sobre o Senhor. É sobre Cristo em nós. Cristo em nós é que é a esperança de uma glória eterna. A vida é sobre amar as pessoas e viver os propósitos de Deus. Foi isso que Jesus ensinou para nós. É tudo sobre Ele, para Ele e para servir a igreja que Ele ama. O teu propósito está alinhado à sua identidade. A sua identidade é o seu propósito. E quando eu disse para você que há um propósito geral, é só para alguém aqui que está perdido, que não entendeu essa lição básica. Porque eu vou dizer para você, todos nós somos diferentes, e existem especificidades em cada um de nós que apontam claramente para o destino profético, para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Existe um dom aí pulsando, tem alguma coisa que te incomoda todo dia, tem um problema, uma necessidade, alguma coisa acontecendo no mundo que te incomoda. E provavelmente você já tem talvez uma resposta dentro de você e não percebe quando não vive conectado com o coração de Deus. E Deus quer usar você para algumas coisas específicas, sim. Sejam elas grandes, pequenas, grandes. Deus quer usar você de forma específica. Deus vai colocando coisas na nossa vida. Na verdade, Deus às vezes vai somente revelando aquilo que a gente já tem. Deus às vezes está só revelando aquilo que Ele já colocou dentro de nós para mostrar a sua vontade específica a nós, à medida que a gente persevera em viver o seu propósito para nós aqui na terra. E em algum momento, isso vai trazer o prazer que a gente nunca sentiu, quando a gente vê o impacto que aquilo que Deus nos chamou para fazer está causando na vida das pessoas, começando na nossa casa. Se você está vivendo impactos ruins na vida das pessoas, eu me preocupo às vezes com isso, eu falo, Senhor, a minha vida precisa glorificar o Senhor. E as pessoas que estão conectadas com o Senhor, ou mesmo aquelas que ainda não estão, elas podem ser impactadas pela tua presença em mim. Faz com que as pessoas sintam o teu cheiro em mim, o cheiro, o perfume de Jesus. O perfume de Jesus vai transformar as pessoas à nossa volta. E o perfume de Jesus vai nos fazer... Deus conecta as pessoas certas. Deus não te pôs nessa igreja por acaso. Você não ouve o que você ouve por acaso. Você não se relaciona com as pessoas que você se relaciona por acaso. Tudo isso é pista do que Deus quer fazer com você. Uma igreja que se expande e conectada ao coração de Deus, pulsa para viver os propósitos de Deus. Eu quero aproveitar essa minha explicação de propósito para falar que nós somos uma igreja com propósitos. Quantos sabiam disso? Digam amém. Mas não é um jargão. A gente tem isso na nossa estrutura de igreja. A gente quer viver os propósitos de Deus, né? E lá no curso de cultura da igreja, você vai entender o porquê a gente vive os 5 propósitos bíblicos, porque a gente entende isso de forma geral, que é uma direção bíblica para a gente edificar a igreja. Porque se todo crente vive esses propósitos de maneira regular e na sua vida como um todo, enquanto vive a igreja também os vive,
vai encontrar o seu caminho, o seu destino profético para abençoar as pessoas e para viver feliz, pleno, no deleite. Então, nós nos conectamos ao coração de Deus quando vivemos os propósitos bíblicos para nós também. Isso é uma busca diária e você vai crescendo em cada um deles, a cada tempo. E o primeiro deles é a adoração, que eu queria falar com você. Esse é um propósito da vida do crente. A adoração. Irmãos, quando você está conectado com o Senhor e você só ouve um acorde aqui assim, ó. Você lembra disso. Minha cabeça é muito doida, eu não sei se a sua é assim também. Hoje eu cheguei aqui no culto, tal, aí estava no primeiro louvor. Vou confessar um pecado para vocês. Eu perdi a hora. Não que eu acordei 15 para as 10, tá? Perdi a hora da hora que eu queria chegar. Eu quero chegar pelo menos meia hora antes e tal. E perdi a hora aí. Quando você perde a hora é uma tristeza, né? Você fica atribulado. Não achava o que eu queria usar. Devo estar com a pior roupa que eu escolhi hoje. Você fica tudo assim, e dá aquela... Aí vim com o coração bagunçado, assim, estava aflito e tal. Falei, oh, Senhor, eu queria ter chegado mais cedo, abraçar os irmãos na entrada do culto. E deu errado. No meu plano hoje, eu falhei. Fiquei triste comigo mesmo. Cheguei aqui, aí logo, 5 minutos depois, começou o louvor. Aí eu fiquei ali, cumprimentei uns irmãos, vim aqui, sentei aqui. Não, nem sentei, né? Pus minhas coisas, o louvor já estava acontecendo. Aí quando eu me sintonizei com o que estava acontecendo ali, eu vou falar honestamente para vocês, eu não sei se o louvor foi bom ou ruim para você, mas para mim foi maravilhoso, porque tinha a ver comigo e com o Senhor. Não estava nem aí para quem, com todo respeito a vocês, eu os amo, mas para quem estava cantando, tocando, eu estava nem aí para vocês. Mas tinha uma coisa assim de Jesus, assim. Ontem eu brinquei com o Heitor, o louvor vai ser avivado amanhã, filho? Né? Vocês se prepararam o quê, né? Brincando com ele. Ele falou, eu espero que seja, né? Não sei. Mas você sabe que isso tem muito a ver com a expectativa do teu coração e com a tua relação com Deus. Então, quando você está assim, desejoso de ouvir Deus e de ser transformado por Ele, ou de perceber algo que Ele tenha para te dizer, você fecha os olhos, a primeira acorde de uma música ali que você... Aí a sua cabeça, aí eu volto na minha mente bagunçada, né? A cabeça já vai lá longe, eu comecei a pensar que os meus pecados foram perdoados, que era para eu estar na desgraça. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, nossa, eu lembro quando você era criança, você tinha tudo para estar na cadeia, né? Você tinha tudo para ter usado drogas. É verdade, essa também é a minha história. Podia ter sido. Meu pai podia ter morrido quando eu era ainda muito criança. Jesus salvou a vida dele e não permitiu que ele morresse quando eu era criança. Podia ter acontecido tanta desgraça na minha vida, porque aconteceu em muita gente muito perto de mim. Até parentes meus. Mas eu fui alcançado pelo amor de Deus. Aí quando minha cabeça vai nessas coisas, eu fico, uau, e eu estou aqui hoje, eu posso adorar o Senhor, e eu consigo pensar que a sarça pegou fogo e não me consumiu. Eu sou atraído pela glória de Deus, a presença dele está disponível para mim, e aí aquilo que está sendo cantado não tem a ver com o cantor, nem com o tocador, e nem com o ambiente, e nem se o som está bom ou está ruim. O que tem a ver com aquilo que fala ao seu coração sobre as verdades do propósito, isso é adoração, que não tem a ver com cantar só, não tem a ver com expressar músicas, tem a ver com uma vida, e que quando você mergulha numa canção, é só um detalhe de uma vida de adoração. Qual tem sido a sua vida de adoração? Esse é um propósito para o crente, para o cristão. Adoração é tudo que você faz de forma intencional para alegrar o coração de Deus. Então não é uma osmose. Ah, porque sou salvo, agora farei tudo que agrada o coração de Deus. Não, se você é salvo e rendido, você veio ao Senhor e agora você está indo após Ele, você intencionalmente fala, eu vou ficar 24 horas em jejum, porque eu quero adorar a Deus com a minha vida. Você decidiu, você escolheu aqui. Por que você fez isso? Porque você quer mais dele, é intencional. Agora você acha que adorar é simplesmente no culto de domingo seguir todo mundo cantando junto? Não é. Faz parte, completa, faz parte de uma engrenagem, mas tem a ver com o que você faz durante a sua semana, tem a ver com o que você está desenrolando na sua vida toda, com
Forma como você trata as pessoas, como você entende o propósito geral de Deus para a sua vida. Se você veio até Ele, se o fardo está leve ou pesado. Porque alguém aqui cantando com o fardo muito pesado, muitas vezes vai transmitir esse peso para quem está ouvindo. Tocando. Aí virei a carabina para o lado da equipe de louvor aqui, mas é isso aí. Serve para a célula, serve para o líder de célula, serve para o pastor que está pregando, serve para todo mundo. O meu coração alinhado com o coração de Deus. O ir até Ele e me sentir leve. Eu posso ser uma pessoa amarga pregando para você aqui, só amargura, só dificuldade. Eu me policio muito nisso, às vezes, para não subir aqui e tornar esse lugar um muro de lamentações. Está difícil, a igreja está com esse problema, com aquele, a economia do país, o governo. Não, nós estamos aqui porque fomos alcançados por o Senhor e eu decido. Por causa do propósito dele para a minha vida, eu decido adorá-lo o tempo todo. E a minha vida vai ser uma vida de adoração. Mesmo que o caos se estabeleça do meu lado, eu intencionalmente vou adorar o Senhor. Porque Paulo fala isso em Romanos 5, não é? Nos alegramos na tribulação. Eu amo o final desse texto de Romanos capítulo 5, porque depois de tribulação que tem paciência, perseverança, ele vai chegar lá no amor que é derramado nos nossos corações. Por quê? Porque o Espírito Santo é derramado sobre nós e nós atingimos paz. Então mesmo na tribulação você pode glorificar. Está passando luta? Louve. Tipo o hino da Cassiane. Está chorando? Louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Mas não é cantar aqui das 10 às 10h25. É viver uma vida de louvor. É adorar o Senhor com constância. Quantos me entendem? Digam amém. Adoração é essa resposta ao amor de Deus. Marcos 12:30 é isso. Quem sabe de cor Marcos 12:30 aqui? Ame o Senhor. Você sabe de cor, né? Tudo cara de pau. Leia aí bem forte. Vamos lá. Ame. De todas as suas forças. Isso é adoração profunda. Seja um adorador onde Deus plantou você. Você não precisa ser ministro de louvor para ser adorador. Não precisa. Uma música não é adoração. Ela só vai se tornar adoração quando for cantada por um adorador. Amém? Segundo propósito que nós vivemos como cristãos é a comunhão. Isso faz parte da nossa vida, visão como igreja. Comunhão. Lê comigo Salmo 133:1. Como é bom. Essa versão NVI, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, certo? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Comunhão fala de conexão entre pessoas. De conexão com Deus e entre pessoas. Ela é vertical e horizontal. Comunhão não é o lanche da célula. Não é. A gente às vezes pensa erroneamente. Não é o café da manhã lá com os diamantes. Isso não é comunhão. E a comunhão lá é boa, eu vou dizer para vocês. Quer dizer, o café lá. Mas a comunhão é boa. Muitas vezes a gente resume a isso. A encontros para comer. Ou momentos de comilança junto. Comunhão não é a unidade... Perdão. Comunhão não é essa coisa superficial de encontros que muitas vezes se tornam só vazios. Só para aquilo. Tem um fim em si. Vamos reunir para comer churrasco. Vamos reunir para comer... Não, comunhão é algo mais profundo. Eu diria para você que a comunhão é a estratégia de evangelismo mais poderosa que a gente encontra na Bíblia. Quero ler 3 versículos com você. João 17, 20 até 23. São 4 versículos. Vamos ler juntos? Vamos lá. Por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado
amado a mim. Como é que o mundo vai saber que o Pai enviou o Filho? Como é que o mundo vai saber que Jesus foi enviado por Deus para salvar a humanidade? Quando nós tivermos uma unidade perfeita. E a unidade perfeita se encontra como? É todos nós estando em Jesus. Isso é a unidade perfeita. É isso que esse texto está dizendo. Então Jesus está dizendo assim, quando o mundo reconhecer uma igreja, um organismo vivo, que vive essa perfeita unidade, ou seja, todos agem como Jesus, eles vão saber que eu fui enviado pelo Senhor e serão salvos. Meu Deus. Por que será que ainda o mundo inteiro não foi salvo? Porque, infelizmente, hoje em dia, inclusive, a gente está vivendo tempos de guerra entre as denominações. E a própria igreja, e eu me refiro à igreja, é porque assim, tem denominação de todo tipo hoje, né? Dizem que abrem 3.000 igrejas por ano. Já ouviu falar disso? Eu nem sei se isso é verdade. Mas as pessoas brigam na internet por causa do evangelho, aí ofende as pessoas. E está mais valioso, parece que brigar com os outros, do que estar na presença de Deus. O mundo precisa ver uma igreja genuína. Isso precisa começar em nós aqui. Aí não tem a ver com internet. Precisa começar aqui, nessa comunidade de fé. Nós precisamos ter unidade entre nós. Para que o mundo saiba que Jesus foi enviado. Esse é um propósito de vida a ser vivido. Lembra lá? Propósito, alvo, desejo, coisa que se trabalha em prol. Você precisa trabalhar em prol de unidade. Eu quero viver esse propósito de Deus na minha vida. Quantos aqui querem viver em unidade com o seu irmão? Olha para aquele que é mais casca de ferida agora e vê aí. Olha lá, vamos ver. Tem uns irmãos que se entregaram aí. O cara quer viver em unidade com você, irmão. Isso é um propósito da minha vida. Terceiro propósito, discipulado. Que eu falo muito, vou continuar falando. Assim como a comunhão não pode se resumir a um lanche, o discipulado também não pode se resumir a encontros formais para cumprir protocolo. De novo, se eu não resumo comunhão em lanche, comunhão é carregar os fardos uns dos outros, é andar uma próxima milha, eu tenho até uma palavra que eu quero ministrar futuramente. Na verdade, eu quero ministrar o sermão do monte aqui, mas quando fala de dar a outra face, de andar uma milha a mais, isso é buscar a comunhão, é buscar a unidade do corpo de Cristo. Mas se comunhão não é só um encontro superficial de um momento para uma refeição, ou um momento de um lanche, discipulado também não é algo só protocolar, algo que se marca na agenda e se faz, é vida na vida. Jesus deixou muito claro que todos nós, cristãos, deveríamos fazer discípulos. Mateus 28, 19 e 20, eu vou insistentemente ler, até que um dia a gente leia de cor todo mundo junto, tá bom? Só na mente, mas vamos lá, agora, de cor. Portanto, ide. Do Filho, do Espírito Santo. Amém. Portanto, ide, batizando, ensinando. Enquanto vivemos a vida, discipulamos as pessoas, ensinamos ela o que o Senhor nos ensinou a guardar. Vivemos vida na vida. Discipulado, irmãos, é prestação de contas. Se tem uma coisa que você não gosta, é prestar conta. É isso mesmo. Pode fazer essa cara de limão azedo para mim. Mas você não gosta, nós não gostamos. Eu vou viajar mesmo e ninguém precisa saber. Eu vou comprar mesmo e não estou nem aí. Eu faço mesmo e é a minha vida, o dinheiro é meu. A gente é muito assim, a gente é egocêntrico, a gente gosta do nosso brinquedo e não quer ver ninguém brincando com o nosso brinquedo. E prestação de contas faz parte da vida cristã. Discipulado também é para isso. É importante. Você não sabe o que acontece? Quanto mais isolado você vive, mais problemas você vai acumulando para o fim da sua vida. E vai chegar uma hora que a giripoca vai piar no fim da vida. Sozinho, sozinha.
Por quê? Porque você nunca quis compartilhar sua vida com ninguém. Nunca quis perguntar a opinião de alguém sobre alguma coisa. Às vezes até com quem é obrigação compartilhar, a gente tem dificuldade. Quanto mais voluntariamente falar com alguém assim, o que você pensa disso? Estou pensando em, sei lá, qualquer coisa. Estou pensando em trocar de carro. Aí deixa eu perguntar para alguém que conhece de carro, já conversei lá em casa e tal. Não, às vezes a gente é muito independente. E Deus, aí você fala, pastor, que utopia maluca que você está falando. Não, não é não. É possível, se a gente fala que é assim, né? É bacana viver igreja família, quando essa família vem a mim, né? Top. Eu faço parte de uma igreja família, porque quando eu estou doente, eles vão me visitar. Quando eu estou com problema e preciso de comida, eles me dão de comer. Quando eu preciso de dinheiro, tem gente naquela família que já me abençoou até com dinheiro. Você acredita? Quantos já viveram isso? Digam amém. Eu já vivi isso. Agora, e a parte da família em que eu preciso falar para aquele que eu acho que é até inferior a mim, prestar conta. Falar, irmão, olha, hoje eu não estarei no culto. Não vou estar no culto domingo de manhã. Por quê? Porque eu precisei fazer uma viagem. Ou não, porque simplesmente eu vou descansar. Isso é prestação de conta. Lá em casa, você quer ver eu ficar bravo com os meus filhos? Eu não saber onde eles estão. Preciso saber, ué. Eles são livres para fazer o que eles quiserem. Mas eu fico bravo, a Daisy fica outra coisa. Ela põe a casa de cabeça para o ar. E aí ela me deixa mais bravo do que eu já estava. Porque isso fala de cultura, de viver. E isso é família. Então, peraí, a gente prega uma igreja família, quer viver uma igreja família, quer viver essa coisa boa do dar e receber em família, mas ninguém tem nada a ver com a sua vida em um monte de coisa? Eu não estou falando que você tem que prestar conta para o pastor, não. É por isso que eu ensino que o discipulado, ele é pulverizado, né? Ele é fragmentado no meio da igreja. Isso acontece em todas as camadas. A gente precisa ter alguém para prestar conta na vida cristã. Sabe por quê? Porque é essa pessoa que vai te socorrer na hora que você precisar confessar um pecado. Estou mal, estou ruim, pequei ontem, não estou bem. É ele que vai estender a mão. Como é que a gente tem coragem, às vezes, de só usar o serviço dos outros? Desculpa, acho que eu estou falando pesado demais, né? Nem tinha programado para falar assim. Mas parece que às vezes a gente se relaciona com as pessoas só querendo o serviço que elas podem nos prestar, mas não temos o coração de nem falar com ela bom dia direito. Quanto mais prestar conta da sua vida. Quanto mais dizer, olha, eu estou com dificuldade, não faço isso porque eu estou com dificuldade daquilo. É um valor para a vida cristã, é um dos propósitos a serem vividos, o discipulado nesse nível. Andar junto salva histórias. E você não anda junto só numa mão, é uma mão de duas vias. Eclesiastes 4:9 diz, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta. Tiago 5:17 diz, confessem seus pecados uns aos outros para serem curados. A Bíblia tem uma infinidade de textos que nos mostram que nós precisamos falar uns com os outros de tudo. Porque se você não fala também das dores, você não tem quem se alegre com você quando você celebra uma vitória. E se tem uma coisa ruim na vida, é celebrar uma vitória sozinho. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida financeiramente, materialmente falando. Se você não tiver com quem celebrar, não vale a pena a vida. Já pensou sobre isso? Você precisa ter com quem dividir as dores para ter com quem dividir as alegrias. Discipulado, irmãos, traz cura. Ajuda você na transformação e na sua maturidade. Você é cuidado, você é transformado. E você também pode fazer isso com as pessoas. Você e eu precisamos parar de esperar ser perfeitos para se envolver nisso. Você nunca vai ser perfeito ao ponto de estar pronto para discipular alguém. Você precisa entrar no trilho, porque enquanto você faz, você recebe e você é transformado e outros são transformados. Não espere a perfeição de alguém que discipula, mas também não espere ser perfeito para discipular alguém. Nós podemos entrar nesse trilho. Eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Mas, em alguma medida, Deus já trabalhou em áreas da minha e da sua vida e nós podemos servir outros. Quantos entendem? Digam amém.
Filipenses 3, 12 e 14, Paulo fala bem sobre isso. Olha, não que eu já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que eu já fui, para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para o que as estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele ainda fala para a igreja de Coríntios, sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Então, eu não sou perfeito, mas estou aqui disponível. Você não está perfeito, só precisa estar disponível. Quarto propósito. Qual é o primeiro propósito que eu falei aqui de vida como igreja? Adoração. Segundo? Terceiro? Quarto, serviço, que são os ministérios de serviço. Nosso chamado é para servir e não para... É para serviço e não para ser visto. Muitas vezes a gente acha que é chamado para ser visto. Mas não é. Servir é a minha resposta de amor sacrificial ao amor de Jesus pela minha vida. Uma demonstração pública da minha fé de que eu reconheço o amor do Senhor e por isso quero servir os outros. 1 Coríntios 12, 4 diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existe uma diversidade de serviços, de ministérios. Existe uma diversidade de coisas que nós podemos fazer na igreja. Todos nós temos alguma habilidade, temos algum dom, fomos chamados pelo Senhor para viver esse propósito que eu falei lá no início, de uma vida cristã, mas quando você vai vivendo a vida da igreja, você vai descobrindo naquilo que você pode ser útil. Às vezes você é muito útil e serve muito bem na cozinha, recebendo pessoas, cuidando dos carros lá fora, limpando o prédio, arrumando as cadeiras que você está sentado bonitinho. Alguém teve que vir aqui mais cedo hoje e não fui eu e arrumar as cadeiras. E organizar as coisas e ver se tem alguma sujeira no prédio. Isso é servir. Você viu quem arrumou as cadeiras hoje? A maioria de nós não vimos. Então alguém não estava aqui disposto a ser visto por alguém. Ele só queria servir e preparar um ambiente para que nós pudéssemos juntos adorar a Deus. Isso não é precioso? A gente não pensa, né? Você fala, mas isso aí tá louco, é elementar, né? E se ninguém se preocupar? Já pensou? 10 da manhã, tá todo mundo aqui, as cadeiras estão lá embaixo, todas. Alguém está se preocupando com alguma coisa. Deus quer usar, no mínimo, você não se acha capaz de muita coisa, Ele quer usar a sua boa vontade. A sua disposição em servir com o que você é, com a sua saúde, com o seu corpo. Seus dons, eles falam sobre a sua jornada de fé. E eles vão ser úteis durante a sua jornada, apontando o seu destino profético. Eu poderia expandir essa conversa aqui, numa pregação inteira só sobre isso. Não é meu propósito hoje. Mas descubra quais são os seus dons. Busque isso em Deus. Peça dons ao Senhor. Mas não espere ter dons para servir. Não espere ser um super-herói para fazer alguma coisa. Você já pode fazer algo. Você já pode viver os propósitos de Deus, o propósito de servir. Você pode. Lembre-se que no começo eu falei sobre o tempo, né? Tenha a ocasião oportuna para toda coisa. E eu vou dizer para você, é muito prazeroso quando você descobre o prazer de servir as pessoas. É prazeroso. Não é que é prazeroso receber um elogio. Porque se a gente também estiver servindo para receber um elogio, a gente vai se frustrar na nossa expectativa. Todo domingo tem um irmão ou uma irmã que me ajuda aqui, que bota água para mim, que me dá o microfone pronto para eu falar, que mantém isso aqui em ordem, e que está olhando, e que está vendo, e que me alerta de coisas, próximo domingo, isso aqui e tal. Pode ser que eu não elogie esse irmão todo dia, mas o Senhor está vendo, o Senhor está... E Ele não está fazendo... E se Ele fizer aquilo com a expectativa de receber o meu elogio, Ele vai se frustrar às vezes. Significa que eu nunca elogiei? Não. Então, a nossa motivação no servir nunca deve ser o reconhecimento. Mas a nossa motivação em servir deve ser agradar quem, irmãos? Cristo, Jesus, o Senhor.
Quando você toca para a glória dele, quando você serve para a glória dele, quando você olha os carros para a glória dele, quando você vai lá para a cozinha para a glória dele, quando você arruma as cadeiras para a glória dele, quando você paga a conta de alguém para a glória dele, quando você está servindo na vida cristã para a glória dele, a sua vida sim é transformada e você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Você entende o que é viver propósito? Viver propósito não tem a ver com você. Como eu disse no início, viver propósito. A vida cristã é sobre o Senhor e não sobre você. Quantos entendem? Digam amém. Amém. O último propósito, missões. Atos 1:8 diz o quê? Lê bem forte comigo, por favor. Aonde? Em Jerusalém, de novo, Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Mateus 28:19a diz o quê? Portanto, ide de todas as nações. Aonde o Senhor quer nos levar com o seu evangelho, com a sua palavra? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, a todas as nações. Missões é um propósito da vida, deve ser um propósito da igreja na terra. Deve ser um propósito de cada cristão. Todos os lugares onde nós estamos se torna um campo missionário. O seu trabalho pode ser o seu púlpito, a sua escola pode ser o seu púlpito. Essa deve ser uma coisa que você que me ouve pela primeira vez, você que me ouve pela milésima vez, você vai continuar me ouvindo até o dia de eu morrer. Isso não é sequencial. Primeiro em Jerusalém, depois... Não. O Senhor nos chamou para ir às nações e para ir ao trabalho onde a gente está e para ir à escola de forma paralela. Todos nós estamos fazendo alguma coisa em algum momento. E com essa consciência, a obra de evangelização do mundo ela acontece. Se você não evangeliza... O Brasil não faz parte das nações? Pronto, você já está nas nações, então, se isso satisfaz você. A gente às vezes acha que as nações é só o outro lugar que a gente não foi ainda. Não, nós também fazemos parte das nações. Mas, para nós brasileiros, Brasil é o quê? A nossa Jerusalém, é o lugar onde Deus nos fez nascer. Onde Ele nos conectou com as pessoas. E aí, a partir desse ponto de vista, você vai ser um missionário em cada lugar que você tiver os seus pés. Começa onde? Na sua casa, com a sua família, com seus parentes, sendo luz. Vivendo o propósito de Deus. Vivendo o propósito de Deus na sua casa, você pode salvar a muitos. Só que tem muito crente que perde muitos dentro de casa porque não vive o propósito de Deus. Vive como um boi chucro dentro de casa. Aí é um problema. O propósito de missões, ele é importante, especial, porque ele tem prazo de validade. Pense nisso comigo. Nós não viveremos o propósito de missões na eternidade, lá nos céus. Quando Jesus voltar, acabou missões, viu? Não tem mais necessidade de pregar o evangelho. O tempo de fazer missões é hoje, é agora, enquanto a janela da graça está aberta. Tem graça disponível para o pecador que ainda não ouviu falar de Jesus, ou para aquele que ainda não se arrependeu, mas isso tem um prazo de validade. Você já pensou nisso? Pense nisso todo dia. Olha só que dado interessante. Hoje nós somos aproximadamente, já está perto dos 8 bilhões de habitantes na Terra. Passou longe de 7. A Índia é o país mais populoso do mundo. Sabia disso? Passou a China. A China é na casa dos 2 bi. A Índia na casa dos 2,4 bilhões. Se no mundo tem tipo 7,6 bilhões de pessoas, só a Índia e a China junto tem quase 5 bilhões. Imagina a densidade demográfica. A população desses países é uma coisa assim que a gente não consegue medir mesmo. É muita coisa. E com esse número de gente na Terra, apenas 2 bilhões de pessoas, uma China inteira, se declara cristã. Mas aí está incluído os cristãos nominais também e os cristãos católicos. Que hoje, infelizmente, os nominais se misturam, né? Tem tanto cristão nominal católico como cristão protestante católico. Então, 2 bi entre tudo, juntou todo mundo.
Até aquele que entrou uma vez na igreja e aceitou apelo chorando e nem sabia o que fez, está aqui nos 2 bilhões. E o dado dessa revista que eu li fala que dos 2 bilhões, 801 mil, hoje deve estar perto de um bi, confessaram ser cristãos em Cristo Jesus com sua fé protestante. Então, assim, crente, 800 mil. 800 mil para 7 bilhões, 800 milhões. 800 milhões para 7,5, a gente está ali na casa de quase dos 10%. Tem gente ainda para ouvir o evangelho, não tem não? É necessário fazer missões, viver isso como propósito de vida? O que você acha? Sim ou não? Se a igreja pode cooperar com isso, você pode? Começa onde? Fala em mim, na minha casa. E pode ir para as nações. E vai certamente para as nações. O grande motivo talvez de a gente não evangelizar mais é porque por muito tempo a igreja pensou que missões era um evento para gente mais talentosa. Eu sempre achava que evangelizar era uma coisa muito difícil. Nossa, quando eu era adolescente, eu achava que isso era... Meu Deus, eu não tenho habilidade para falar do amor de Deus. Eu achava que dependia de uma habilidade. Quando você falar do amor de Deus não requer habilidade, talvez prática. De falar quem Ele é para você, o que Ele fez na sua vida e se entregar. Esse é um propósito que deve ser vivido. Tira seu passaporte, se prepara. Se Deus já tem falado com você, coloca isso diante de Deus, ora. Põe isso nas mãos do Senhor e queira viver isso. Tem um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida num tempo especial e importante. Mas as condições precisam estar convergindo, precisa estar alinhado tudo. E você precisa entrar nesse processo de viver o propósito de Deus. Vir a Ele, vir após Ele, para que você possa ser também enviado em todas essas camadas e esferas que eu compartilhei com você. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você para a gente encerrar.